E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, hoje tem um vídeo especial. Reunimos aqui toda a turma pra gente discutir o que foi 2023, pontos positivos, negativos, que merece destaque, conversar sobre 2024, o que está por vir, grandes problemas, e nesse meio tempo, um assunto aí que gira os debates globais é a inteligência artificial. E o que a gente resolveu fazer? Bom, uma pequena brincadeira e resolvemos utilizar a inteligência artificial para fazer a geração de todas as minhas imagens nesta apresentação. Eu não sou eu. E aí? O que vocês acham? Gostaram da brincadeira? Assistam o vídeo e no final corre lá nos comentários e diga o que você achou. Até semana que vem. Valeu! Então, para este último programa do ano, vamos falar sobre o que queremos deste imenso Brasil. A terra de Vera e Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz e Vera Cruz, né? Já foi uma. Achei Já que era a foi terra da Vera e Santa Cruz. A dona Vera. Da Vera, Ao não, meu de lado, verdade. como é que você chama? Não? Lusquinha Lucas, da galera. Luigi, Felipe, Arthur, eu e o grande Kim Paim, que é o que vai salvar esse programa hoje. Fala amém. aqui, Paim, tudo bem? Como é que você Certo. tá? Tudo bem. E Tudo vocês? Tudo beleza, né? Aí na Austrália tá melhor que no Brasil? Sei não, viu? Rapaz, acho que sim. Acho que sim, velho. Ah, um pouquinho. Difícil falar não, né? Na boa. É. O Brasil tá ruim, viu? Meu Deus do céu. Ainda mais na semana que a gente tá gravando, né? Essa semana caprichou. O ano já foi difícil, mas essa semana foi Essa caprichada. semana foi. A gente está na semana em que Flávio Dino foi indicado ao Supremo. Mas será que aí não é um ponto... Será que isso aí também não é um, sei lá, um falso problema? É. Assim, o falso problema que eu digo é o seguinte. Às vezes a gente se importa com algumas coisas. Não vou nem falar dessa semana, de indicações. Vou pegar, por exemplo, a questão da PEC, que se discutiu, né? Que passou agora para a Câmara. PEC que vai colocar um fim nas decisões monocráticas, vírgula, né? Não são todas as decisões monocráticas. São as decisões monocráticas Que que desagradável. possam derrubar a decisão do Congresso, né? Que o povo passou lá por 594 pessoas. Aí você não pode num cara só. Mas o judiciário continua tendo o poder de derrubar isso em colegiado. Então, assim, não muda muita coisa, né? Porque os caras não vão tomar nenhuma decisão que a galera toda não concorde. E aí, quando tem essa decisão, você vê todo mundo, sabe, entra em campo como se fosse uma grande vitória, o negócio, e, assim, e dá uma importância gigantesca. Só que aí, sei lá, passa 2 dias e fala assim, ó, roubo de celulares no Brasil aumentou 25%. Parar, não sei o que lá, para de fazer coleta de lixo. Outro lugar, sei lá, teve um crime nesse ano que eu falei, meu Deus do céu, eu não quis nem comentar, que foi o caso lá da mulher, as 3 filhas que, enfim, Ah, né, não. tiraram a vida. Negócio absurdo. E assim, às vezes a gente, sei lá, tem coisas que são ruins. Mas às vezes eu penso, cara, será que isso já não tá meio que no pacote? A gente já não deveria meio que estar meio pronto pra elas? Vocês elegeram o Lula, vocês esperavam o quê? Que o Lula colocasse Madre Teresa de Calcutá no Ministério dos Direitos Humanos, Albert Einstein, no Ciência e Tecnologia, sei lá, Aristóteles, no Ministério da Cultura. Cara, o que é que vocês estavam na cabeça? Então, assim, tá no pacote. Aí Sim. se cria um desespero, expectativa num ponto, e os problemas reais do Brasil, às vezes, as pessoas minimizam, que são problemas muito sérios e que estão aumentando. Sim. Enfim, né? Vocês entenderam o meu ponto. Esse programa a gente vai falar um pouco sobre o próximo ano, né? O que a gente espera, o que seria legal, o que esperar. Já que você é o homem das notícias, faz uma rápida retrospectiva sobre o ano que passou e para onde a gente vai. O que você achou desse ano? Foi um bom ano? Vocês acharam? Vocês também? Mas O ano difícil. pro Brasil foi muito ruim, né? Aí cada um tem que olhar pra sua própria vida pra saber se foi bom ou se foi ruim. Mas sendo bem rápido sobre notícias, se você resumir o ano, eu diria que a gente começa com muita torcida mesmo. Não importa o que o governo fizesse ou até não fizesse, a imprensa tentava vender um cenário assim, sei lá, Céu de Brigadeiro, Disneylândia. Olha só, meu Deus, o Haddad vai entregar um déficit de 50 bi. Aí a gente já tá falando de 200. E aí tava óbvio que ia ser isso daí. Mas a imprensa criava todo aquele cenário, mentia, forçava a mentira, diversos absurdos. Acho que a primeira metade do ano foi, assim, unânime, todos os veículos em nível de torcida. Sim. Aí, depois do meio do ano, teve a decisão do ministro Toffoli, que nada tinha a ver com o governo num primeiro momento, que é quando ele revê lá a questão dos acordos de leniência do Odebrecht,
Só que os petistas mataram no peito, como se fosse uma grande ação e vitória deles. E eu acho que os jornalistas ficaram assim meio, né? Pô, não é isso aí, cara. Aí tá esculhambando. Aí tá esculhambando. E muita gente começou a subir o tom. O Estadão começa a subir o tom. O Estadão sai daquele padrão do carta bolsonarismo, que ele pega algum tema pra criticar o Lula. Ele fala, não, o Lula tá errado nisso. Mas olha, o Bolsonaro é muito pior, viu? O Bolsonaro é muito... Não esqueçam disso. Não só o Estadão, acabava né? Quase sendo... todo mundo faz isso. Pois é, mas acabava sendo um editorial sobre Bolsonaro, mas criticava um pedacinho ali o Lula. E a turma começa a adotar um tom mais crítico. Um tom mais crítico na área de segurança pública, na área de comunicação, o que o governo está fazendo. Os próprios petistas não se ajudaram, né? Porque começaram a ter episódios de clara perseguição. Veja lá os episódios da Dama do Tráfico. Então, a imprensa subiu o tom. Olhando isso, né? E o Brasil que nós queremos, eu acho que em 2024 essa tendência é continuar. Talvez ali no período de eleição entre uma bandeira branca, porque tem que impedir a volta do bolsonarismo, mas acho que o tom vai subir. Não tem para onde correr. Não tem como se manter do jeito que as coisas estão, ainda mais com a economia indo pro buraco. Esse daí acho que é a minha aposta para 2024, falando do consórcio. A Globo não entra nisso. É todo mundo menos a Globo. A Globo não. Segue A Globo torcida. continua bancando. Isso. Continua Vai continuar. Mas isso, de certa forma, é bom, né? As pessoas vão perceber, ou já perceberam, né? Sim. Como a imprensa não dá para confiar. Até aquelas pessoas que, na época do Bolsonaro, ainda acreditavam na imprensa, porque não, imagina que a Globo News ia mentir ou fazer uma distorção. Sabe o que é pior? Eu tô ouvindo até gente, por exemplo, canal como o Meteoro Brasil, que puxa saco de jornalista pra caramba, chamando a mídia de mídia hegemônica. Olha o que diz a mídia hegemônica. Então, assim, a coisa tá ficando difícil mesmo de defender. Eu acho que eles começaram achando que ia ser uma festa. Falar, passagem de R$200, o Alckmin prometendo um carro elétrico, subsídio para carro elétrico. E aí viram que o buraco é muito mais embaixo, não tem dinheiro, né? E aí voltaram, recolheram o tempo de pouso. Eu, que sou um Zé, não entendo nada, nem mal tô me informando ultimamente das coisas mais do dia a dia. Já sabia que não ia. Como é que os caras que estão lá, eles se auto-enganam nesse nível, assim? Eu acho que ele foi... Olha só, tem um lado na esquerda brasileira, não só na esquerda brasileira, um pouco na esquerda, um pouco no povo, tá? Do brasileiro, que ele é meio inconsequente. Vai dar certo. É o cara que passa lá, vou comprar a TV porque eu mereço. Entendeu? E eu dou um jeito de pagar. Aí quando vem tomar a TV, o cara chora que foi pro Serasa, não sei o quê. Pro Serasa, aí o cara, né, ele cai na real. Eu não acho que o governo soubesse de verdade a situação mundial como estava caminhando. Acho que eles acreditavam o seguinte, não voltamos pro poder. Olha só, eles entraram numa festa, né, Trélio? Os caras, saíram do governo, o Lula foi preso, cara, estavam defenestrados. De repente, do Bolsonaro. Eles viram, cara, a direita vai durar 30 anos, 40 anos no Brasil. E de repente eles ganharam um milhete, cara. E não fosse a Covid... voltar pro poder. Então o cara voltou... Não fosse a Covid, eu acho que durava mesmo, né? Tanto aqui quanto nos Estados Eu Unidos. vi muita gente, difícil, eu vi eu acho muito isentão, assim, em bolhas diversas, que a decisão de votar no Lula foi movida pela emoção de, não, aquele cara matou meu tio, e coisas desse tipo. Tem muita coisa de ser... Mas assim... o se não cabe na história, como diz até dá pra gente fazer análise. Uma vez eu gostei de uma história que é muito legal. Eu li um livro que um cara foi fazer uma entrevista pro político chinês, né, do partidão. Não lembro qual é o nome do cara. E aí ele perguntou o que o senhor acha da Revolução Francesa. Aí ele falou assim, é muito recente para eu comentar ainda. Sensacional. É isso. Então a gente dizer qual foram os efeitos... É muito cedo, é. Muito cedo. É muito teorizador, né? É interessante a gente Mas, ver que... desculpa, vai, continua. Não, é que o Arthur tinha falado antes do corte. Um negócio interessante sobre o alquimismo aí no meio da equação. Ah, sim. O Alckmin. Então, porque eu acho que os liberais, de certa forma, estavam meio que apostando nisso, né? Isso, eu acho que a esquerda... Nós tivemos um problema técnico aqui, você não sabe, mas tivemos um problema técnico, então nós estamos aqui, aí voltamos à conversa. Isso. Essa é a realidade do programa. Não cortem isso. Essa é a magia do cinema. Magia do cinema. Isso aqui, a gente acha que está na Globo, mas a gente está no Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Mas é que eu vejo que a imprensa se animou.
do governo Lula pensou assim, que pensa sofre de ejaculação precoce, né? Então ela se animou pensando nas eleições daqui a 3 anos, falou, ó, vai vir uma turma social-democrata. Assim como tem muita gente da direita hoje, abertamente, inclusive, ligado ao Olavo, né? Que era do Olavo, uma turma ali que tá meio pro novo, entendeu? Tá doido pra agarrar um liberal. Aliás, nós fomos acusados de novistas. Chamaram ó, de agente russo, liberal do novo. É um negócio aqui por assim, para falar do Bolsonaro, eles dão 1000 voltas para não... Pois é, olha só. O cara quer que eu coloque o Bolsonaro no altar, né? Tudo bem, eu já falei 1000 vezes, eu gosto do Bolsonaro. Ah, mas você sempre tem um mais. Porra, eu tenho mais até pra minha mãe, bicho, desculpa. O único que não tem mais aqui é JC. Mas uma conversa que a turma fala de bastidor é essa, que há uma possibilidade, há uma vontade, né? O Alckmin e o Lula não foge disso, e daqui a 3 anos, o Alckmin ser presidente, ele vice. Porque ele não vai ter tá velhinho. Aí tem que combinar com os russos brasileiros. Com a Janja. Porque, cara, o povo tem que votar, e votar no Alckmin, cara. Votar no Lula eu já acho difícil de novo, depois do que vão ser esses 4 anos. O petista é gado. O petista vota. Petista vota. Não, mas o petista é 30% do eleitoral. O petista. Cara, olha só, eu tenho certeza de uma coisa. Olha só, tem centrão de posição de internet. Mas de voto, não tem, cara. Esse social-democrata, esse centro-direita que não existe, que eles chamam, eu sou centro-direita. Sim. Que é uma coisa assim, eu sou ponderado. Ele gosta de ficar ponderado, inteligentinho. Tem nojinho do povo. Não nem esse, nem aquele. É o que tem nojinho do povo. Come pão com leite condensado. E fala feio. Que é um cream cheese, torrado é um cream cheese, né? Então, aí o cara, mas esse cara... Usa Raider no final de semana, credo. Não tem voto. Eu não vejo. Então, assim, essa divisão no Brasil é clara e eu acho que ela vai ficar aí por muito tempo, como está no mundo, que não é ruim. Não é ruim mesmo, acho que é boa. As pessoas estão dizendo, eu não quero viver dessa maneira. Eu acho que o ano, por exemplo, para mim, eu não vou dizer que ele foi um ano ruim, mas foi um ano arrastado, foi um ano pesado, um ano difícil, entendeu? E não só pelo que está acontecendo no Brasil, pelo que está acontecendo no mundo. Então é pesado. Ambientalismo. Aliás, o Kim falou uma coisa, eu acho que foi no Notícias de Quinta, e provavelmente nos vídeos dele deve falar também, que a gente está muito nessa coisa do dia a dia, o Flávio Dino, não sei o quê, e a gente deixa passar umas coisas como o crédito de carbono, que é muito mais grave no sentido de que vai pegar a sua vida mesmo. O Flávio Dino vai fazer decisões que podem te ferrar, podem várias coisas, mas aquilo não tem jeito, todo mundo vai pagar, quer queira ou quer não, vai estar no seu banco. E esse negócio pega a sua vida de uma forma que é o seguinte, você tem um sistema financeiro, o Arthur tem diversos vídeos aqui no canal mesmo explicando a respeito de como isso funciona. Você tem meia dúzia de burocratas no sistema financeiro internacional que decidiram que esse negócio vai funcionar assim. Os bancos... Eita ferro. Os bancos que estão ligados ao sistema financeiro internacional são obrigados a aceitar para não serem desligados da rede. E esse negócio é de fora do país para dentro, implementado e forçado sobre a gente tem com quem reclamar. Cara, já tem. E não tem ninguém na rua, por exemplo. Eu te mostrei pro Renato, acho que eu não sei se eu mandei para vocês no nosso grupo aqui. Mas se quiser eu mando amanhã ou mais tarde. No aplicativo do Santander, eu estava mexendo outro dia, a gente tinha assim, sustentabilidade. Aí eu falei, vou entrar nisso aqui para ver o que está rolando. Entrei, tinha assim, você consumiu 400 e não sei quantos quilos de carbono sei lá quantos, esse mês. Devido ao que você gastou, eles fazem E dividiu. E aí ele dividiu, tanto em alimentação, tanto em transporte, tanto em educação, tal, não sei o quê. Isso equivale a 51 árvores. Aí embaixo, assim, compensa agora o seu crédito de carbono. Já está no aplicativo do banco. Esse compensa agora vai virar moeda. Então, assim, quando a gente fala do crédito de carbono, isso já passou, entendeu? E o motivo do Brasil ter aprovado esse mercado corrido, porque é o único lugar do mundo que fez isso, aprovar esse mercado de carbono. E aí eu não vou entrar muito nesse, muito nesse detalhe, mas é porque há uma pressão mundial para criar uns referenciais para o sistema de preço. Na economia, o sistema de preço é importantíssimo. Ele é quase que como se fosse um decodificador de sinais. Então eles precisam botar essa corrente, como se fosse várias correntes, né, ou essa rede para passar a corrente elétrica, que é o sistema de preço. E aí a pessoa vai lendo, tá ali o preço do carbono tá tanto. Então estão montando a estrutura para que isso vire um sistema de preço para que possa virar moeda. O governo Lula é neoliberal, então.
100% neoliberal. Neoliberal, velho. Lula woke. Pô, e todo comunista mesmo sabe que o PT é neoliberal. Pô, essa política aí de 100%. Bolsa Família é assistencialismo neoliberal, não é Sim. distribuição Não, como Foi criado liberal. pelo Fernando Henrique. Pô, o Lula implementou, o Lula e o Arthur Duval, mãozinhas apertadas. O Lula implementou voucher, a Dilma implementou voucher na educação. Cara, esse que você falou que... ProUni. Acho que foi... A Dilma, ProUni, porra. O ProUni é uma espécie de um voucher. É uma espécie, mas e aí tem uma pilantragem, né? Ela fez isso para universidades que eram oligopólios concentrados. Eram 4, 5. É isso aí. Pergunta se quer fazer para o ensino médio. Aí não. Veja só, e esse acho que foi o Fernando Henrique, né? E essa Bolsa Família, que essa só renda mudou mínima, de nome. Essa renda mínima, ela está nos livros dos liberais, do Hayek. Foi um dos caras que falou, ela faz, o neoliberal tem isso. O que ele quer fazer? Ele quer tirar a soberania do país e fazer um sistema global. Sim. E ele quer dizer o seguinte, fica com um pouco de soberania sobre as pessoas. Né? E eu vou pegar a soberania sobre as coisas. E aí faz o que eles chamam de 2 mundos. Uma rede aqui de econômica, onde eles controlam a economia e tem a sua constituição e lei econômica própria, definida por um órgão agente com capacidade de coerção. E aí você pede poder econômico, você só tem autoridade sobre as coisas. Tá. E aí ele vira e fala assim, então eu vou te dar uma bolsa aqui para... Isso é uma tendência mundial. A gente comprou porque o Lula é neoliberal, mas é uma tendência mundial de mudança. Isso vai acontecer, a gente só espera que não aconteça tão rápido. Mas, Kim, o que você acha do Brasil mesmo no ano que vem? Você já falou, a gente viu o que foi esse ano no Brasil. Mas e a partir do ano que vem, você acha que tem alguma mudança relevante, né, em relação à população, em relação ao governo, o governo em relação à população, cada um nas suas casas? Ele falou da imprensa, né, que deve mudar Cara, eu acho que vai ter uma pior econômica que as pessoas vão começar a sentir, né? Não tem como não sentir. Vai ver o aumento de preços é real. Você não tem uma perspectiva de um verdadeiro crescimento. Pelo contrário, né? Tá todo mundo muito preocupado. Sai alguns dados aí na imprensa que, poxa, não é porque a pessoa é bolsonarista ou não, mas eu converso com algumas pessoas que, sei lá, moram em locais diferentes no Brasil e os relatos são muito ruins do que está acontecendo, de como está o comércio, como as coisas estão devagar, não está avançando, que está difícil fechar negócio. Então, assim, a população em determinado momento vai sentir. Quão rápido essa panela vai esquentar para o sapo pular antes ou ser tragado, ninguém sabe, né? Não tem como prever. E ano que vem tem eleição, então a galera entra com aquele pacote de bondade, ali a partir de junho, julho, pra tentar tapar, né? O ser humano tem uma memória muito curta, as pessoas têm uma memória muito curta, muita gente ainda não se informa pela imprensa, então eu acho que a economia ela pode ditar muita coisa. Vai ter uma piora ou melhora, ela vai estar ruim. Agora, como o governo vai lidar com isso, com o apoio da imprensa, e quão rápido vai aumentar a temperatura, são outros 500. Então, mas você acha que a imprensa ele vai perder um pouco de apoio da imprensa, certo? Vai. Não, isso vai. Eu acho que Menos já da tá Globo. E a gente já estava tem falando... sinais, né? Já tem... O Estadão já, né? A gente estava falando, inclusive, que não só isso vai acontecer, né? Já está acontecendo. A gente também tem uma desconfiança maior de pessoas que não tinham essa desconfiança no governo Bolsonaro. As pessoas meio que compraram, até por causa de Covid, medo e não sei o quê. Compraram todo o pacote da imprensa. E agora os caras estão falando, então, aí entra dentro Guga. do que a questão, por exemplo, quando entrou o Trump, a primeira coisa, o sinal de alerta, quem ligou foi a imprensa. Sim. Vou acabar com esse cara. Entrou o Bolsonaro aqui, mais um, vamos apostar. É mundial esse aí, porque muita gente ainda se informa com isso, você vai para o outro, né? Acaba caindo. Eu não vou entrar em detalhes se foi lícita a vitória ou não, porque lá também teve problema com aqueles votos por correio, enfim. Tem um monte de coisa aí. Mas muita gente votou. Eu conheço um monte de gente que votou no Lula porque comprou a narrativa da imprensa. E aí agora essa narrativa não se sustenta, porque agora o governo é deles, né? É o governo deles. Aí você aí você começa a olhar e as pessoas estão atentas hoje em dia. Hoje em dia você tem o Twitter, você tem um monte de rede social, o cara vai lá e bota. Mesma notícia, o Guga Chakra dá no canal dele, na Globo News, chamando uma reunião do Bolsonaro com o ditador da Arábia Saudita.
o Lula vai ter a mesma coisa. O cara chama ele de príncipe da Arábia Saudita. As pessoas começam a olhar para ele e falam, peraí, tem alguma coisa estranha. Não, mas é porque a rede social sempre existiu. Sim, mas o que muda agora, eu acho que dá para fazer essa comparação. É porque agora eles estão na situação, e aí a realidade vai se impor, não tem como. A realidade se impõe. Mas os caras estão tentando... É o que ele falou, a economia vai afundar, cara, as pessoas vão olhar e falar, puta, peraí, tem algo errado. Enquanto isso, a Miriam Leitão vai falar, olha, tudo isso tá ruim, mas tá ótimo, viu? Entendeu? Aí o cara olha e fala, peraí. Ao mesmo tempo que tem essa desconfiança interna, a gente tem aquele problema no Brasil, que não é um problema só do governo Lula, que muitas vezes, ao invés do país ser dirigido por um projeto de nação, por um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento, ele é dirigido mais ou menos de acordo com as limitações partidárias, do que alguns players internacionais ditam. Né? Sim. E acontece que o nosso amigo Dilma, o Lulinho, ele amarrou o burro dele numa facção específica da política global, que, olha, não caiu, não está caindo necessariamente, mas está recebendo uma pressão enorme e levou algumas porradas recentemente. Teve eleição na Holanda, você tem uma insatisfação lá nos Estados Unidos muito grande. Então tá rolando um outro abalo. A Argentina, né? Exatamente, a a Argentina. É verdade. Então, do ponto de vista do apoio que ele tem no exterior, parece que a coisa tá bambeando também. Essa é a única parte que eu acho que eu discordo um pouquinho. Porque é o seguinte, o que eu vejo é... O Brasil fez um pacto, de aristocracia e tal, de política econômica e monetária. Política monetária, né? Ela é ligada totalmente ao que a gringalhada fala. Então o Brasil, e esse é um lema que eu gosto muito, já usei várias vezes, que o Brasil é escravo das suas necessidades e refém das circunstâncias. E os caras deixam a gente assim. Então, qual foi sempre a grande saída de algum, desde a turma da esquerda que queria crescer? Chegar pros gringos e falar assim, cara, o que você quer? Aí eu te vendo aqui, Fernando Henrique. Aí o cara foi botando dinheiro, entrou dinheiro, pronto. O Lula tá fazendo a mesma coisa com a Amazônia, tá? E essa é a grande pauta dele, a pauta internacional. A Miriam Leitão, um jornalista brasileiro, olha e fala, cara, o mercado aqui dentro do Brasil, o governo tá horroroso, tá ruim, a economia tá difícil. Aí o que ele aparece toda hora? Eu tô indo salvar a Amazônia, eu tô indo na COP, eu tô tentando mediar o conflito entre países, eu puxei que investir no Brasil é bom. Ele tá um grande palhaço dizendo, por quê? Ele tá precisando dessa agenda internacional para tentar dizer pro povo que tá fazendo alguma coisa. E veja, aí entra a imprensa internacional, cara, claramente mandada apoiando. Exemplo clássico, Marina. Cara, a Marina não fez nada, a Amazônia queimando, o Pantanal queimou, aí aquela Pantanal confusão... que eu nunca ouvi falar que queimou, a primeira vez que eu ouço falar que o Pantanal queimou. Em 2020 queimou. Queimou. Mas tem sim no Pantanal. Mas aí, cara, aquela confusão, ela não fez nada, a CPI das ONGs metendo o pau nela, tá brigando, ela inventou o máximo que ela conseguiu falar foi da caixa preta. E aí o que acontece? Primeiro veio a Time. A Time falou assim, a Marina é uma das 100 mais influentes no mundo. Cara, 100 mais influentes, se fosse bom, você tava entre os 10. Se o cara falar entre os 100, que você tá na rabeta. Você não vai falar, tá entre 50. Se você fosse bom, você sequer estava na Time. É isso. Tudo bem. É bom mesmo. Um mandato da Interpol, um mandado da Interpol contra você. Mas depois teve quem salvando quem? O Financial Times também. Financial Times falando da Marina. Então você vê que tem um movimento internacional. Pra dizer, ó, precisamos deixar que o Lula é um bom cara pro Brasil. Isso eu concordo. Ele tá falando da reação, o ponto o establishment continua tendo uma boa relação com eles. Mas o povo, em geral, internacionalmente, está muito mais cético em relação a essa facção que os apoia. Entendi, concordo. Essa é a coisa. Não, então os caras estão se levantando contra Então é uma pressão do povo interna e externa, entendeu? O Milley, inclusive... Você acha que em Londres nego lia Financial Times? Só... A gente fala do Milley, o Milley não é... o Miele. Eu falo Miele. O Miele, inclusive... Mas o Miele, não é um cara que pensa como a gente, não é um cara que a gente defenderia com as ideias, né? O cara é a favor da venda de órgãos. Então, entre outras coisas, só que apesar de tudo isso, primeiro que o que tinha lá, né, entre um e outro, mas apesar de tudo isso, ele é um exemplo prático de que as pessoas estão querendo alguma coisa que não é o lulismo, não é o kirchnerismo, não é o bidenzismo, até nos Estados Unidos, né, porque... Ele quer um antissistema. Quer alguma coisa antissistema, exatamente. O cara quer avacalhar mesmo, porque tá puto. Os caras só entraram... Na Argentina foi isso. O Lula, o cara que estava antes do Milei, que eu nem lembro o nome. Fernandes lá. Fernandes.
e o Biden só entraram num esquema do tipo assim, olha, esse cara que estava antes era o próprio Hitler. Exatamente. Em todos os casos foi assim. Isso aí. Esse cara é o mal encarnado. E todo mundo repetindo, imprensa, só que é o que a gente estava falando, a imprensa está começando a perder a credibilidade que tinha até entre as pessoas que não ligavam muito para isso. O pessoal que se informava pela Globo News. Exato. Como diz um amigo nosso, inteligentinho. é isso aí. Como diz um amigo nosso, tem que piorar muito para melhorar. Eu acho que eu tenho uma certa esperança, apesar de eu não ter conseguido falar muito bem do Brasil no nosso vídeo de fim de ano, Eu também não. despedida. Eu também não. Eu tenho uma certa esperança nesse sentido. Eu acho que, de alguma forma, a gente está indo para o pior para melhorar. Porque Cara, são sinais, pequenos sinais. A gente viu agora em João Pessoa, eu tava olhando aqui, não é uma procissão do padre alguma coisa. Que em João Pessoa. Em João Pessoa, lotada. Isso, lotada, isso. lotada. E o show da Luísa Sonza, no mesmo lugar. Flopou. Vazio. Quer dizer, são pequenos sinais de que o povo tá acordando. Quer dizer, se bem que assim, eu acho que sempre foi, o povo acho que sempre teve mais preocupação de trabalhar, não tá... Essas pautas, elas entram na elite. O problema do Brasil nunca foi o povo. Ou é a academia, ou a imprensa. E a elite, e quando a gente está falando de elite, é isso aí, é mídia, academia, universidade, artistas, são essa gente Mercado que comanda o financeiro. Brasil. Mercado financeiro. Mercado financeiro. É essa galerinha que comanda o Brasil, e essa galerinha que afunda o Brasil há mais de 100 anos, entendeu? O povo tá tentando pagar as contas, tentando se virar, a culpa não é do povo. Tem um lado... Mas há um ponto que assim, como essa gente, em tese, teria que nortear uma espécie de cultura nacional, exatamente. eles destruíram isso. O povo é um reflexo, cara. O povo é um tem... reflexo. Você olha a favela, por que a favela vai só pro baile funk e não vai ouvir outra coisa? Porque foi isso que eles estão... É isso que a elite está oferecendo. Isso foi enaltecido pela elite. elite. É isso que a elite está oferecendo para essa gente. Mas aí tem outro detalhe. A favela não é só o baile funk. Não é só o baile funk, mas é a tia pentecostal. Que é o que salva. Que é hoje o que salva. Foi o grande momento que revolucionou, que a esquerda não conseguiu acreditar e não acompanhou, não percebeu, quando viu, já tinha perdido o controle disso. Exato. Mas Tanto que a Globo parou de falar mal de crente. Isso. Porque os caras sabem, primeiro, que a audiência eles criaram um produto, né? Eles criaram um produto, vê que eles são bons demais. Criaram aquele Henrique Vieira, que surgiu do nada. Não surgiu do nada. Ele surge do nada, aí começa entrevistando o Lázaro Ramos, começa entrevistando o fulano, começa falando de Cristo, e ele começou na Globo. Tanto que brincava-se que era o pastor da Globo. E aí ele foi crescendo, virou deputado federal. Ele é um produto, cara, de marketing criado aí pelo sistema. Já pensado. Não tenho dúvida. Pensado pra isso. Não tenho dúvida. Tipo, estamos perdendo aqui meio hora. Estamos perdendo essa galera. Precisamos de um pastor cristão ou que quer ter na pauta esquerda, entendeu? E aí os caras fazem aquela pilantragem, né? Quando você coloca os valores religiosos, de fato, os valores que são os valores tradicionais do cristianismo, independente aquela coisa que do penteca ao católico radical, os caras concordam, eles falam, não, vocês estão querendo impor os seus valores religiosos na política. Mas à medida em que eles instrumentalizam a religião para promover a política deles, pode. Tudo bem. E aí fica essa situação. Mas eu acho assim, quando a gente fala do povo, eu acho que é um povo que, não sei por quais motivos históricos, a gente tem uma personalidade um pouco fraca, assim. E isso já foi escrito até. E isso vale para a elite e vale para o povo mesmo. Então, é aquela coisa de... E eu não acho que não tivemos grandes personalidades. Eu acho que temos, porque, né... Isso acontece em qualquer lugar. Você acha que tivemos grandes... Tivemos, eu acho que já Padre tivemos Antônio grandes... Vieira, Não, tivemos grandes Padre Antônio personalidades. Vieira, que por sinal, hoje, a Câmara do Rio... Uma deputada de quem? Do Sol, né? Sol, Óbvio, né? Mandou tirar o Estúpida. busto dele porque ele era escravagista. Que defendeu a escravidão, o que é mentira. O que é mentira. O que é mentira. Porque, inclusive, ele era contra a Era escravidão. contra. Tem, inclusive, um... Não, mas aí não é questão de escravidão. A lei é escravidão e violação de direitos humanos. Pronto. Continua direitos errado. humanos. Continua mentindo. Ele entra pelos direitos humanos. Aí pelo que não precisa, é só... É fascista. Direitos exatamente. humanos, o cara tira da cartola. Fascista. Vão tirar o busto não Fascista. só dele, mas qualquer personalidade que tenha de alguma forma ferido os direitos Ou humanos. seja, o Castelo Branco... Então, Castelo Branco tá na matéria. Qual é Inclusive aquele tá na outro matéria o escritor Castelo do Branco. Sabiá? O José de Alencar. José de Alencar. Mas não. Sabe José de pra Alencar mim escreveu- qual é o
Não, qual é um dos pontos disso daí que, inclusive, Não, se só conectaria deram ao como Brasil, exemplo. que eu desejo? É o que eu desejo, né? Se é possível ou não, eu não sei. Mas juntando aí muito o que a gente falou, de esquecimento, de falta de memória, de entendimento, eu paro e penso o seguinte: há 200 anos atrás, se olhar para o ser humano, né, ele normalmente ia nascer na roça, né, ou então numa pequena cidade, que 200 anos atrás não tinham grandes cidades. Ele nasceu na roça, o que ele ia ter meio que de conhecimento ia ser ali a família, o entorno ali, sei lá, acho que num raio de 20 quilômetros, a vida dele ia girar em torno dali, sendo bem otimista. E, sei lá, ele ia ter grandes expectativas, até por falta de, assim, cara, até onde dá pra ir. Não tinha YouTube, não tinha internet. Às vezes o cara tinha alguma aptidão por alguma coisa muito fora do comum, mas ele sequer soube que aquela coisa existia. E aí você pega o mundo moderno e você vê como a informação, ela circula e circula rápido. Você vê, por exemplo, os esportes. Você nunca viu atletas tão bem preparados fisicamente. Não tem nada muito novo que foi criado. É muito mais passando pelo conhecimento, pelo entendimento maior sobre sei lá, nutrição esportiva, outros assuntos. E quando você olha assim, o ser humano, você vê, sei lá, jovens de 12 anos fazendo, sei lá, aprontando, invadindo o sistema da NASA de segurança, né? Quebrando criptografia avançada. Porque o conhecimento tá aí e eu vejo que hoje a gente tem, nossa, filmes, séries, etc. E muitas vezes o ser humano ele seguia pelos exemplos. E aí, puxando essa questão do Antônio Vieira, Castelo Branco, etc., eu conversando com muitos brasileiros, muitos amigos, eu vejo que, sim, o brasileiro não conhece mais sua própria história. E um povo que não conhece sua própria história, eu não consigo ver como dar certo, porque você... É esse mesmo conhecimento de você ter o YouTube, esse teu conhecimento para você se aperfeiçoar desde cedo em algo, crescer e dar o próximo passo. Como é que você vai dar o próximo passo se você não sabe nem onde você tá? Você não sabe nem qual foi o passo anterior. Então, assim, eu acho que... essas ações justamente estão apagando a história de alguma forma. Né? Pois é, então, assim, tá apagando a história, eles estão apagando. Tá apagando a história e isso gera um sentimento ruim na sociedade, que é um sentimento de desconfiança. Porque o que segura a sociedade junta é a confiança. A confiança, assim, que, cara, você vai sair e que, sei lá, seu filho, que você deixou na escola, né, assim, não vão raptá-lo, não vão sequestrar. Você tem que ter essa mínima confiança. Cara, alguém tem coragem de chegar, sei lá, hoje, sei lá, manda o filho de 5 anos de idade, não, vai ali no supermercado, que tá 5 quadras sozinho. Dependendo da cidade, o cara fala, eu não vou mandar de jeito nenhum. Porque ele não confia. Ele não confia. Imagine se as pessoas perderem de vez a confiança que a polícia pode fazer alguma coisa. Falar, a polícia não tem como me pegar. Então todo mundo vira ladrão. Entra em colapso. A confiança, ela é parte essencial na sociedade. E aí eu vejo um sentimento que o pessoal fala assim, o brasileiro não presta. Tem muito isso, né? Não, lá fora dá certo porque tal povo é bom, mas o povo brasileiro é mau. Só que não é assim. A nossa história prova isso. Só que como as pessoas, elas foram negligenciadas, talvez propositalmente, né? Pelas próprias elites, o establishment brasileiro, as pessoas não conseguem ver nenhuma virtude no próprio país. Então não consegue brotar em ninguém um sentimento mínimo de amor pela pátria. Sabe? Tem muita gente. Isso vem sendo resgatado. Mas sem isso, sem um sentimento real de falar, cara, nós somos brasileiros. No final do dia, nós somos brasileiros. No final do dia, na boa, você é de esquerda, você tem que discordar do Lula quando ele tá agindo como um vassalo, quando ele tá atacando a soberania nacional. Neste ano, o Lula falou pelo menos 7 vezes que a ONU deveria poder tomar decisões climáticas passando por cima de congressos nacionais. 7 vezes. Nem a Globo escondeu o fato que isso era um ataque à soberania. A Globo falou, Lula está abrindo mão da soberania nacional. Então, assim, cara, 7 vezes. Até uma parte da esquerda mesmo tá contra isso, né? Pois é, então, assim, é necessário esse resgate, é um verdadeiro resgate, botar a bola no chão, parar e pensar, cara, por que deu errado? O Brasil não tá dando errado desde 2500. Tem coisas que são erradas. Agora tem grupos, tem pessoas que agem. Então, né? Pois é, a gente tá sendo sabotado. A gente tem conversado sobre isso,
desde a República, e desde antes, que a República é o que a gente tem conversado, mas desde a República, se a gente sabe, e olha, eu me considero um cara razoavelmente informado, um cara que fez boas escolas, tive aula de história, gosto de história, é uma matéria que me interessa muito. Cara, tem um monte de coisa que era para eu saber já há muito tempo que eu não fazia ideia. E a gente tá sabendo agora. Desde a República até hoje, que são repetições de padrões, repetições de coisas que a gente vê acontecer e que quando você vê que isso acontece há um bom tempo, tem duas coisas legais, duas coisas boas. Primeiro que você não se desespera e fala, meu, essa época é o pior que a gente já passou, acabou, desisto de tudo, porque o demônio quer que a gente se desespere mesmo. O desespero é a melhor coisa, né? Desesperança. A desesperança é a melhor coisa. Então, assim, a primeira coisa, quando você estuda a história teve um monte o STF, esse problema com o STF não é de hoje, é antiquíssimo. Todos os problemas que a gente vê hoje não foram a primeira vez. Não, o STF nunca teve tão ruim. Não, mas essa briga de poder... Tô brincando. Essa briga de poder de achar que do STF legislar essas coisas, mesmo com caras melhores, sempre já tinha. Mas aí é que tá. Era uma... Como é que se diz? Era o embrião do uma luta, uma batalha. Era uma batalha saudável, quer dizer, ali mostrava um pouco de equilíbrio. Eu acho que o intelecto, o tipo da batalha era mais elevado. Sim. Exato, era outro nível, cara. O Congresso brasileiro hoje é subletrado. Pega um esquerdista como Paulo Brossard, por exemplo. Mas peraí, a gente o Congresso brasileiro hoje é subletrado. E o brasileiro, corre o quê? O brasileiro virou um utilitário grosseiro, eu falei isso na minha mensagem de Natal. Virou um utilitário grosseiro. O nível do Congresso está muito baixo. Então, o nível do Congresso também está muito baixo. Mas o meu ponto é o seguinte, a qualidade humana piorou no mundo, não foi só no Brasil, no mundo. A gente ficou mais burro, o QI baixou no mundo, no Brasil especialmente. Então, assim, isso é uma outra questão. A questão política sempre... Cara, a gente passou pelo Estado Novo, a gente passou por o primeiro presidente teve tentativa de assassinato, o Pinheiro Machado foi assassinado. A gente teve um monte de... eu gosto de uma que eu comprava essa. O Brasil nunca teve uma guerra civil, por isso que ele é assim. A gente precisa ter uma guerra civil. Cara, não. O Brasil teve um monte de guerra civil. O Comando Vermelho é o quê? É guerra civil, pô. A Guerra Federalista no Sul foi sangrenta, foi um horror aquilo. Então, assim, a gente aprende muito mal a história e eu dou meu exemplo justamente por isso. Eu sou um cara que fui criado em bons colégios e gosto de história. Era pra eu saber, não tinha por que eu não saber. E aí, a gente sem saber a história é o que você falou. A gente perde essa perspectiva. E a última coisa, só para eu terminar, é que a gente também reconhece os heróis, os caras que se deram pela pátria, os caras que às vezes morreram por isso. Os voluntários da pátria, Dom Pedro foi lutar no Paraguai, tudo bem, provavelmente como um imperador, mas tava lá. Mas foi lá. Imagina o Lula indo para uma guerrinha, não vai nem para quando acontece... não vá pra o cara falou que ia resolver... O parlamento brasileiro tinha que criar o feriado nacional dos soldados da borracha. Aqui na Austrália eles têm o Anzac Day, que eles celebram um dia que todo mundo morreu. Que realmente ninguém voltou, mano. Ninguém voltou. E é um feriado que, assim, que eles realmente celebram. Ninguém esquece desse feriado aqui. Então, ninguém vem perdendo a força. Só que foi pra guerra e não voltou. Foi pra guerra e não voltou, mano. Ninguém voltou. Sim. Ninguém. Sim. Mas aí você vê no Brasil, o pessoal fala, né? O Brasil, Segunda Guerra, etc. O Brasil nem participou e depois sabe. Não, teve lá uma turma que foi na Itália. E o pessoal, os soldados da borracha, que foram pro norte do país? Mais de 31 mil brasileiros perderam a vida para ter borracha. Já imaginou? Esse lance da Segunda Guerra, para mim, é uma das maiores injustiças históricas que o Brasil sempre faz consigo mesmo. Quer dizer, nenhuma. Eu estudei em colégio de padre, colégio conservador, na década de 60 e 70. Assim, não mencionavam os pracinhas e a Alemanha só perdeu por causa do soldado da borracha. Porque, imagina, a gente não ia ter avião, não ia ter tanque, não ia ter como você combater, não ia ter borracha, não tem como fazer nenhuma máquina que se usa em guerra sem borracha. Os caras garantiram isso. Foi o Brasil. 31 mil homens entregaram suas vidas. E essas pessoas sequer são lembradas.
E isso é uma das raízes de um dos problemas práticos, né? Porque a gente fica falando, não, orgulho nacional, às vezes pode ser até difícil o cara que está assistindo pensar, tá bom, vou começar aqui a ter orgulho de ser brasileiro e vou olhar para minha geladeira, vai continuar vazia, eu vou continuar sem emprego. Mas você vê o seguinte, se a gente tá numa situação material miserável, né? E você tem, por exemplo, um cara talentoso aqui. Se ele não tem noção da história do país dele, ele não sabe onde ele está pisando, ele está vendo que a coisa aqui está difícil, por que diabos ele vai gastar o talento dele num lugar miserável como esse, quando ele poderia sair e ganhar dinheiro em outro lugar? Quando não, todos que podem saem. Ele sai, que é um dos grandes... É a maior exportação de talentos do mundo. É isso aí. Então a gente tem essa fuga de cérebros por causa disso, a gente tem também essa maluquice identitária que tomou conta, né, muito por conta do individualismo, do oqueísmo, o cacete, que faz as pessoas, assim, elas só pensam em si, nos próprios interesses, não conseguem olhar para o próximo, não conseguem olhar para o país e não conseguem fazer nada. Cara, tava lendo o livro do Aldo Rebelo. O cara cresceu no PCB, militando no PCB. PCdoB. E ele falando, assim, da época que eles estavam ali restaurando os DCEs, né, que você tinha gente que era indicado da ditadura militar, que ia lá e ajudava o comunista a montar o centro estudantil porque achava que ia ser bom para a educação. No meio dos comunistas, os caras liam Gilberto Freire porque um ou outro dizia que o negócio ia ser bom, liam o autor conservador porque achava que ia enriquecer a cultura. As pessoas estavam interessadas. O cara é comunista, tá errado, materialismo, é uma bosta, é sim. Mas o cara tava falando, olha, eu acredito nisso aqui porque eu acho que isso aqui vai fazer bem pro meu país. Sim. Não é porque, é a minha causa, é o meu grupo, é a minha minoria. Então tinha um senso. Isso é o que ele falou do cérebro, né? É isso a aí. Gente diminuiu. Eu só acho que isso, a gente colocar o Brasil como povo, nem como aquele santo, né, o índio, ou o cordial no sentido de super bacaninha. Não é, cara. O brasileiro também é o cara que cai o caminhão e o cara vai lá buscar. Utilitarista, grosseiro. Ao mesmo tempo, também não gosto de colocar o Brasil como um bando de animal. Selvageria geral. Porque a gente sabe que não é, cara. A gente conhece um monte de gente legal, um monte de gente... na perifa, aqueles tiozinhos que a gente conhecia lá em Santos, que os caras iam tocar samba. Gente que trabalha com a gente pra caramba, tinha caras sensacionais. Então, assim, o problema, na verdade, não é que a gente tenha uma característica dessas que seja imutável. O problema é que quando você tira a virtude como um bem a se alcançar, você vai ter menos gente virtuosa. E aí até um cara que poderia ser um herói um dia, ele não vai ser, porque ele nem sabe da possibilidade. Vai ser herói em outro lugar. Porque aqui não dá. Tem capacidade. Mas a gente tem que mudar isso, cara. E a culpa, nesse ponto, eu concordo plenamente. É das elites, é dos caras que botaram, que bonito o pessoal rebolando, mostrando a bunda e falando palavrão em letra de música, porque isso é a cultura brasileira. Fala que isso aí é bonito, mas quando tá saindo lá a avó solteira, que a mãe era solteira, e teve uma filha, a filha teve filho, o pai foi embora, cadê esse vagabundo que tava falando que era maravilhoso para ajudar lá a pessoa? Mas olha só, eu concordo que sim, o povo não é o povo. O nosso problema é a elite. Porque a elite é deslumbrada, alienada, e agora, ainda por cima, tá jeca. Né? Não, é jeca. É jeca. E tá intelectualmente pior. Agora, isso tá batendo na porta dos caras também, tá? Então tem mulher da elite sozinha, ela começa a achar estranho. E agora, eu acho que o problema da elite também é da elite. Eu não tenho dúvida que é da elite. E aí começa, você vê alguns efeitos, algumas alucinações. Quando hoje você viu esse ano, muita gente fala assim, mas o Brasil é uma democracia, o Brasil é pujante, o Brasil é uma democracia. Ainda bem que nos livramos daquele... o Estado totalmente capturado, tudo que a gente quer, a gente vota, não adianta nada. E a gente teve elite melhor, não teve? Acho que tivemos elite melhor, escritores melhores, tivemos grandes brasileiros que escreviam melhor, pensavam o Brasil. Hoje as elites não têm compromisso com o Brasil. Tem um livro de esquerda, é um livro de esquerda, estou usando, mas é muito bom, ele chama A Rebelião das Elites, é do Lasch. Christopher Lasch. E é muito bom, ele fala isso, a globalização, as elites quiseram a globalização em vários países, porque elas puderam cortar esse laço de relacionamento com a classe média, porque o cara antigamente era um barão aqui, ele tinha a obrigação de fazer a pracinha, fazer o colégio, então ele queria desenvolver a região, e a classe média. Barão de Mauá, pô. Hoje, quando você tem a globalização desse neoliberalismo que o Lula virou, né, junto com esses woke e tal, esses caras criaram o que a gente falou dos neoliberais, que é o cara que tem esse segundo mundo, que é o mundo que regula as pessoas e tem o mundo que regula as coisas. Os neoliberais são as coisas. A elite saiu, tá aqui em cima,
está protegida por essas super instituições que têm poder coercitivo, ONU, Banco Mundial, não sei o que, estão lá protegidas. E o povo, a classe média abandonada. Mas eu nunca entendi isso, cara, porque esse cara não vai no teatro um dia e não vai ser assaltado e o filho dele não vai ser... Não vai. Não mas em Paris tá igual, cara. Okay, mas ele vai pulando, né? Você entendeu? Os caras estão destruindo o mundo. O cara de Hollywood não mora na Califórnia e tá os caras caindo na rua. Quem tá falando? Esse pessoal, às vezes, sei lá, no final de semana, sem brincadeira, você vai gastar R$500 mil, pô. E é normal pra eles, alugando helicóptero, biturbina, barco, jet ski, iate, pagando funcionário, comida. É um negócio assim que pra gente pode parecer irreal, mano. Eu tô te falando, pessoas no Brasil têm esse padrão de vida. Sim, e não são os super ricos. Esses são os orelha seca. Os que a gente acha que é rico. Os ricos de verdade, meu Deus do céu. Porra, os ricos dos ricos, né? Tem congestionamento de helicóptero em São Paulo, pô. Juro. Eu nem fiz a matemática, mas falaram que o avião da Taylor Swift custa R$200 milhões. Sei lá, vamos fazer um cálculo aqui, 200 milhões. Só pra fazer uma base. 40 milhões de dólares. Isso por 40 de dólares. Por semana. Só dividir por 5. 40 de dólares. Não, eu quero saber em real mesmo. Você pega 200 milhões. Cadê? 200 milhões. Ó, o ano tem 52 semanas. Ok. Fica 3 milhões por semana, né? Só pra você ter, se você botar esse um ano. Se você pensa nisso ao longo de 10 anos, fala, não, vou ter esse avião por 10 anos. Cara, ainda assim, só pra você ter um avião desse, em 10 anos pra você quitar, se você sem juros, seriam R$384 mil. Só pra você quitar. Não, você pode pagar sem juros durante 10 anos, são 384 mil por semana. É o que eu tô falando desse conto fim de semana. Porque essa galera curte, mano. Fora a manutenção, então, assim, né, Kim? Pois é um cenário de vida gasolina, que o que essas pessoas gastam por semana. Pobre pensa em manutenção. Por semana. É absurdo. E sim, na boa, um avião de 200 milhões é o quê? É um nada, cara. A gente tá falando de pessoas que são bilionárias. E assim, às vezes elas podiam ser até mais ricas, mas é porque o custo de vida delas é esse daí. Por semana é mais de R$1 milhão que tá sendo gasto. Então eles não vão viver esses problemas, esses perrengues. Então eles não vão no teatro. Ele nem pensa em carro blindado, porque ele tem segurança pra fazer escolta armada. Não existe. É tudo de classe média. Cara, eles não. Olha só, até porque isso. Veja só, o estilo de vida dos caras converge com a filosofia deles. Eles têm uma filosofia hedonista e utilitarista. Então ele não quer mais ter cultura. Sabe que o cara consome cultura já foi no passado. Isso. O cara tá preocupado em ir pra Angra. Por isso que, e botar, que a gente teve uma elite muito botar mais todas culta. as amigas, os maridos, todas as mulheres meio pelada mesmo, e tá tudo bem, e os caras também, aí e vambora. Às vezes nem rola, pode ser que role, pode ser que não role, mas o cara não tá preocupado com isso. Porque ele tá preocupado. Casal, Pô, não, então o cara tem a famíliazinha ali, mas o que ele quer? Ele vai lá e fala assim, vou curtir Angra, vou curtir não sei aonde, vou estar no condomínio fechado, vou estar no meu carro blindado, e não tá nem aí. E olha que coisa. Não chega nele esse problema. Não chega. Olha a merda, o cara que ele tem uma condição financeira pior e ele se espelha na tal elite, não, esse cara que teve sucesso, esse cara que tá vivendo bem, eu vou imitá-lo. Que isso é uma movimentação mais ou menos natural. Ele vai reproduzir esse comportamento com os meios de ação que ele tem e ele não vai crescer nunca. Porque esse cara que não tem os meios de ação, não tem dinheiro, não tem o conhecimento, e ele vive pensando em dinheiro ao invés de pensar, olha, em se tornar uma pessoa melhor, em aprimorar suas competências, se tornar um cara mais inteligente, ele não vai ganhar nada, e se ele ganhar, ele vai fazer besteira. Que ele vai imitar o outro. Que é o que acontece com os caras que, tipo, caneta azul, né? O cara ganha 1 milhão, milhões, fica rico e perde tudo também. Não sei se é o caso dele específico, mas... Sim, mas tem vários. Esse tipo de... esse tipo de fenômeno. Aliás, eu queria falar o nome dele. Não, o caneta azul é tranquilo, luva de pedreiro que é foda. O caneta azul se safou de uma, né? Exatamente. A mulher foi lá e não. Porque o cara quer botar num circo, né? Eles querem entrar nesse circo e é difícil. E o Brasil tem isso. A gente tem um circo, a nossa elite tem o nosso circo. E nesse ponto eu sou pessimista para esse ano e para o ano que vem, porque eu acho que eu não vejo no cenário do Brasil uma mudança das elites. Eu tenho visto uma coisa que é legal, que é um desejo de conhecimento,
o Escolavo cresceu e mas é uma turma. É turma. Não é geral. Você tem esse aula. Mas você vê isso na elite? Não, eu vejo nas classes na classe média, no caso da periferia. Aí o cara começa a estudar. Então, assim, ele começa a pesquisar, ele vê os vídeos, ele vê os nossos vídeos, porque às vezes não consegue ter acesso a todos os livros, né? Mas então, aí nem tempo. Mas eu vejo. Mas e o meio de ação? Elite, então, enquanto não pegar os meios de ação... Né, cara? Porque, assim, tudo bem, o cara vai ficar votando, mas melhora. O Olavo falava isso, que num longuíssimo prazo, né? Sim. Longuíssimo. Nos anos 80, 90, você tinha uma percepção, assim, de que era feio falar errado. Pelo menos isso, né? Até a ideia de conhecimento... Tinha vergonha de escrever errado. Escrever errado. Até o conhecimento, mesmo que não fosse o conhecimento de verdade, mas ele era revestido de uma aura, existia uma aura. Então era uma coisa, por exemplo, eu lembro de ter livro, de ficar lendo livro para parecer bacana, entendeu? Sim. Ou seja, isso ainda existia. O problema é que de 20 anos para cá, 30 anos para cá, cara, você aparecer com livro, você tem vergonha, porque assim, ninguém mais está interessado nisso. A não ser que seja o livro da Djamila. Ninguém está interessado em conhecimento. Tá todo mundo interessado em ser... em aparência. Eu queria ouvir música mais chique. Até os caras que tiram foto com o livro. No começo eu queria ouvir... Você fala muito isso, em aparência. Não, é a estética, né? É a questão estética brasileira. Até aquela menina de pé grande que fica tirando foto com o livro. Até com o livro acontece isso. Só que então, ainda é preferível isso, a pessoa ter esse tipo de fetiche do que o que tá vendo, cara, agora, que é brutalidade, é selvageria pura, entendeu? É o sogro com o genro, entendeu? Esse tipo de notícia. É o tipo de coisa que a gente tá virando, entendeu? Mas isso eu acho que é a menina no OnlyFans. Hoje em dia a menina não tá interessada em parecer inteligente. Ela tá interessada em falar que tá ganhando 300 mil mostrando a Aliás, ela reclamou. Ela reclamou porque vai ser taxada. Muito imposto. Então, olha isso. Tá reclamando de imposto. Um cara... Desculpa assim, aí, a linguagem. O Lula tão liberal criou o imposto tcheca agora. Imposto tcheca. Imposto tcheca. Imposto racha. Imposto racha. Rachadinha. Onde já faz rachadinha, agora é imposto racha. Vai mostrar racha, vai rachar com nós. A cara do Kim. O Kim não sabe muito. O Kim ele é bem-humorado. Bom, vamos para os finalmente. Vamos. Finalmente. Vamos caminhando, né? Caminhando para os finalmente. Brasil. Deixa o Kim por último, que o Kim vai fechar o programa. Brasil rodou de vez? Não, né? Temos esperança. Aliás, é uma obrigação cristã. Exato. Precisamos ter esperança. Primeiro, nossa Humilhadas do Lucas. A esperança que a gente tem aqui, olha, em todas as situações, e olha, eu não vou precisar nem forçar dessa vez. Eu sempre forço. Olha o Cristo, hein? Em diversas situações ruins aqui, a gente achou diversos bens maiores que podem ser tirados dos males que estão acontecendo. Exato. Por exemplo, olha, o Lula tá desgraçando o país. Olha, tá o país inteiro percebendo que esse caba não presta. Olha que coisa boa. A possibilidade de união, pelo menos para uma coisa. Né? E percebendo que a imprensa não presta, que é melhor para nós. E essa o establishment tá fazendo coisas horrorosas internacionalmente. O mundo inteiro tá percebendo que é ruim. Olha, a podridão moral tá ficando cada vez mais escancarada. E as pessoas estão vivendo as consequências e vendo que aquilo ali foi um erro, em alguns casos. Que é uma roubada. Exato. Então, assim, essa, inclusive, é a lógica pela qual Deus opera. Se Deus é perfeitamente bom, ele não pode permitir mal nenhum sem que dele não se possa tirar um bem maior. Então, olhando para os bens maiores que são possíveis tirar das nossas desgraças pessoais, a gente consegue produzir bem, e mais gente produzindo bem, mais gente agindo por Deus, por meio da lógica divina, você tem um país que é mais abençoado por intermédio desse sacerdócio leigo que todos nós fazemos. Então é isso, então, é aí que está a esperança. Muito bem, bonita a homilia hoje, hein? Hoje foi bom. Humilhadas. Carlão, fala você agora. O que você quer falar para os nossos ouvintes? Não percam a esperança. E se reformem, né? Melhorem as suas próprias personalidades. Deixem de ser aparência pura. Sejam mais essência. Olha. E mais foi uma das coisas que eu falei hoje no Santo Tomás, no Platão. Então você tem eu vou de Deus. Tá? Que é a falta de humildade que tomou conta do discurso, né? Do debate. Do debate público, Debate público. Quer dizer, ninguém é humilde. Todo mundo tem razão, todo mundo sabe, todo mundo enfia o dedo na cara. Conhece as internas. E o exemplo que eu dei lá, para quem não viu, foi o próprio Cristo,
que quando nasce já mostra a sua humildade, né? Nasceu num estribo, não é o nome Estábulo. Numa manjedoura, uma Aliás, eu achava que manjedoura era casinha. Manjedoura não, manjedoura é o bicho come. Já faz tempo que eu sei isso. Tanto que manja. Quando eu era pequeno, eu achava manjedoura, manja. Mas quando eu era pequeno, eu achava que manjedoura era casinha. Então, vamos ser mais humildes, né? Nós também. Não, serve para todo mundo. Isso é um ponto fundamental, justamente que é isso que você fala. Pô, Cristo não foi lá atrás dos grandões, dos reis, né? Foi atrás das pessoas que ele sabe quem é o povo dele, entendeu? Então, elite, abandonem a elite. Neguem esses vagabundos todos. Carlão Pistola, vai. Eu? Você. Eu vou pegar uma onda do Luigi para falar do Brasil, mas pegando um salmo, e o Davi ele fala de 4 fases da vida, né? Ele vai explicando, e tem uma análise que equipara as estações. Então a alma também tem seu outono, a alma também tem sua primavera, tem o seu verão, inverno. O país também tem. Não vamos passar por fases dessas... De outono e inverno. De outonos, invernos rigorosos. Né? E eu acho que o Brasil está passando nessa fase, mas tem um lado muito bom, e isso me dá esperança. Vejo, sim, uma grande parcela das pessoas voltando às igrejas, cara, dizendo, não quero viver com isso aqui, não aceitando, voltando a discutir o Brasil. Tá? Muitas vezes não sabem ainda pensar o Brasil, já que a elite não assumiu essa forma de pensar, e quer impor uma pautinha cheia de clichê, cheia de discursinho fácil, cheia de aparência, cheio de afetação. Uma falta de profundidade mesmo de ideia, né? É sempre o... Eu vejo, os nossos... Bom, como você fala, eu tenho advogados melhores, né? Não, mas eu vejo o Barroso, eu vejo essa turma falando, você vê que é um vácuo elegante, é um nada elegante, é tudo uma aparência. Vernizinho, né? Um verniz muito... É tudo ali perfumado, aí você olha e fala assim, cara, isso é real, e uma hipócrita, um grande teatro. É um grande teatro, e tem agora o teatro identitário que é histérico. Então você a gente vive uma fase meio de histeria, mas você olha e fala assim, cara, pô, o povo tá falando, eu não quero isso, o povo tá dizendo, cara, eu gosto do Brasil, eu não quero vender a Amazônia. Então a tiazinha, quem vai falar agora, talvez ela entenda isso, ela fala, não, isso aqui não, isso aqui a Amazônia é nossa. Então há uma reação, isso é bom, isso dá esperança. Os caras estão no poder? Estão. Os caras estão com caneta? Estão. E estão com uma caneta forte, perseguindo mesmo cristão, perseguindo certos valores, né? A gente viu várias ações aí ao longo do ano. Isso não vai mudar, mas uma hora ela vai passar. Esse inverno vai passar. É isso aí. Eu vou ler. A Paula Schmidt falou um negócio na entrevista na Jovem Pan que me deixou pensando, né? Até como autocrítica. A gente às vezes defende, até 15 anos passados, ninguém sabia em quem o vizinho votava. Eu não sabia mal sabia quem meus amigos votavam. Alguns eu não sabia. Hoje, você já dá uma declaração pública sobre todos os assuntos. E aí, quando você está errado, a chance de você defender o cara que você defendeu, a gente, no caso, o Bolsonaro, cegamente, para não falar, putz, mas se eu tiver errado, eu vou ter que... Não é que eu vou ter que falar pro meu vizinho, assim, pro meu amigo, puta, cara, votei mal, depois... você já fez uma declaração pública. Isso é muito mais difícil e a gente não tem esse problema porque a gente sabe que a gente erra. A gente não erra. Primeiro que a gente não erra nunca, segundo que a gente é humilde pra cacete. Não, mas a gente se policiar também pra isso, né? Porque realmente é uma vergonha você falar, puta, cara, ó, acho que eu falei pra todo mundo fazer uma coisa, acho que eu falei errado. Mas eu acho isso nós digno, pô. Eu acho digno. Eu acho super. Nós votamos no Dória, porra. Nós não, nós é muita gente. Nós é muita gente. Bom, muita gente votou porque ele ganhou. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, a gente tentar esse ano baixar um pouco a bola, baixar a temperatura até ver isso no próximo, assim. Às vezes o cara tá defendendo lá aquela pauta, não sei o quê, porque ele já tá nesse negócio e é quase uma vergonha. Exatamente, é quase uma vergonha interior. Então, você só vai quebrar essa hipnose, essa coisa, com amor, bicho, com caridade. O amor caridoso mesmo. Então, se você chegar com 3 pés na porta, às vezes precisa, eu sei que precisa... Às vezes dá vontade de dar umas bolachas. Porra, né? Às vezes, e serve pra gente também do nosso lado. Às vezes você vai falar, olha que quando a gente erra, quando as coisas... Sim, né? sim.
Então, eu acho que uma das coisas para o Brasil dar é baixar um pouco a pressão assim, do discurso público e esperança, caridade e fé, que são as virtudes teologais. Muito bem. E você, Kim? Fecha aí para nós. Eu só tenho uma coisa que eu realmente desejo, sabe? Eu não tenho fé na elite, eu não tô nem aí pra elite, na classe política, nem nada. Até porque eu acho que vai ser muito trabalhoso. Eu só desejava um Brasil, de verdade, que assim, que o cidadão olhasse pra Rede Globo com aquele olhar de desprezo, tipo assim, de um filho que bateu na mãe, sabe? Uma senhora de idade que jogou no chão. Você vê alguém assistindo na Globo, você sentir repulsa pelaquela pessoa. No dia que esse sentimento emergir da sociedade e a Rede Globo chegar ao fim, não há nenhum mal no país pior do que a Rede Globo, sabe? Se o Satanás existisse de forma física no planeta Terra, ele ia acionar o judiciário contra a Globo. Ele ia acionar. Se ele pudesse subir lá em cima, Satanás ele ia perguntar, Deus, por que Deus? Eu era pra ser o maior vilão. Eu era o Satanás. Você deixou a Globo existir. Até o diabo se questiona por que a Rede Globo existe. Assim, quando o desprezo à Rede Globo tomar conta do povo brasileiro, aí a gente vai ter um mundo diferente. A Globo tem que acabar. Enquanto as pessoas acharem normal o projeto a Globo existir, de Brasil do acabar com a Globo. Meu pai do Brasil é acabar com a Globo. Também falava isso. Acabar. Sabe, não tem nenhum problema. Estadão, Folha de São Paulo, mente. Faz propaganda aí pra esquerda, faz torcida. Mas a Globo não. A Globo já rompeu todos os tecidos, sabe, possíveis dentro de um corpo do ser humano. E lá no passado já se falava, inclusive, sobre até o impacto no aumento do divórcio, com que a Globo tava fazendo nas novelas, uma relação direta. Assim, ninguém causou tanto mal ao Brasil quanto essa turma. E assim, e a penetração, isso não tem nenhuma paridade com nenhum planeta. Nem é planeta mesmo, eu ia falar qualquer país. Não existe um veículo de imprensa que tenha tanto alcance e manipule tantas pessoas quanto a Rede Globo. Cara, tem que ter, assim, a pessoa olhar e falar, não, velho, vixe, tu assiste Rede Globo, sabe? É o que o Carlão tava falando, aí você lê livros, que nojo de você. As pessoas têm que sentir esse nojo da Globo. Entrar no ambiente e falar, irmão, pelo amor de Deus, velho, desliga essa porcaria aí, velho. Você é criminoso, velho. O cara fala assim, oxe, Deus é mais... Você vai fazer o quê? Agora vai bater em sua mãe, é? Tá assistindo o Globo, que assistir Globo é a pior coisa que existe. É olhar e falar, rapaz, eu prefiro sentar com alguém barra pesada do que alguém que assiste Globo. É começar a ter isso. Assim, não dá mais. A Globo não dá mais. Não dá mais. Todas as maldades deste ano foram, assim, vangloriadas pela Rede Globo como se fossem grandes feitos. Então, destruindo a população. Você vê ali que é o mal encarnado. Sabe, todo o processo de propaganda que eles estão defendendo. É inacreditável. A Globo não dá mais. Pô, a gente vai pedir um patrocínio do SBT aqui. Pedir Macedo aí, ó, quiser botar uma grana aqui, nós somos crentes. Até a Folha de São Paulo, até propaganda pra Folha de São Paulo eu faço, só não pra Globo. A Globo não dá mais. Boa, mas você falou, você lembrou uma música que eu fiz com o Dani aqui num disco um dia, que era assim, era sexta-feira 13 e o diabo ficava bravo. Ele vinha pro mundo e falava, porra, cara, eu venho pra cá, tá uma zona lá no Oriente Médio, tá não sei o quê. Sexta-feira 13 ninguém mais tem medo de mim, porque o mundo já tá tão zoado. Estão fazendo o meu trabalho, né? É meio isso, a Globo, o demônio chega e fala, porra, vocês fizeram meu trabalho, agora ninguém quer saber que tem medo de mim. Só tem... Que horror. Mas é isso aí. Mas é isso aí. É isso, muito bom. É isso aí. Bem, então o Brasil tem salvação. Nos veremos em 2024. O melhor, eu vou fechar com o slogan da Globo. O melhor do Brasil é o brasileiro. Depende de você. A Globo fala isso. Depende de nós, depende de nós. Invente e tente. Faça um 2024 diferente. É isso aí. É isso aí. Aquele abraço. Muito bem, abraço. Tchau. Valeu, Kim. Falou, Kim. Falou, galera. Kim. Feliz ano novo pra Feliz todos. ano novo. Feliz ano novo. Feliz Natal.